Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto sobre o fascismo. Na aula passada a gente trabalhou um pouco sobre a ideologia fascista e como ele foi introduzido e organizado dentro da Itália. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com dois conceitos aí bem importantes, que é o nazismo na Alemanha, a observação do fascismo na Alemanha e também a consequência do nazismo alemão, que é o Holocausto. Fascismo, tá? Fascismo é o nome do movimento, digamos assim, como um todo. Portanto, eu posso dizer que o nazismo é uma espécie de fascismo, ou seja, o nazismo, o partido nazista alemão, ele é um partido de cunho fascista, tá? A ideia do fascismo começa na Itália, o nome do partido do Mussolini na Itália é Partido Fascista, tá? E essa ideia vai repercutir. Portanto, todo mundo que tem esse discurso autoritário, de extrema-direita, antidemocrático, que eu já citei lá, ele é fascista. O fascismo na Alemanha tem o nome de nazismo, certo? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, tá? Criado por Adolf Hitler. Eu já expliquei a parte aí que não tem absolutamente nada a ver com o socialismo, lá do Karl Marx, do Friedrich Engels, não tem absolutamente nada a ver. Pelo contrário, eles são oposição, assim como na Itália, eles vão combater o socialismo com muita força, e essa força não é a força das ideias nem das palavras, é a força armada mesmo, é violência, espancamento, morte. É tudo isso que vai acontecer também na Alemanha. Se a gente for observar, o caso da Alemanha é muito parecido com a construção que a gente viu na Itália. Só que a Alemanha vai ser um pouquinho depois, tá? Então o Partido Nazista ganha força durante a crise, principalmente a crise ali de 1929 e a crise do pós-guerra, tá? O país, a Alemanha, estava completamente destruído pela Primeira Guerra Mundial, tinha que pagar indenizações. Por quê? Porque no final das contas não pagou indenização a ninguém, né? O Hitler, quando chega ao poder, fala que não vai pagar nada, perdeu parte dos territórios, mas o Hitler, quando chega ao poder, recupera esses territórios perdidos lá na Primeira Guerra Mundial, e a gente vai perceber que uma série de coisas que eles vão fazer ao longo do tempo. Essa crise, principalmente depois da crise de 29, vai fazer com que aconteça esse tipo de coisa aí. Olha que coisa curiosa. Não sei se dá para ver direitinho vocês aí, mas as imagens mostram ali duas crianças, primeira imagem, duas crianças fazendo uma torrezinha. Aquilo ali é dinheiro, tá, gente? É dinheiro, papel moeda. O dinheiro ele vai desvalorizar tanto que não tem mais. Tem uma foto também do cara varrendo papel moeda do chão, porque não valia nada. Então as pessoas jogavam fora, jogavam no chão das ruas. Então passava tipo um gari varrendo papel moeda. A outra imagem ali é um carrinho de mão lotado de dinheiro para o sujeito ir comprar pão. Vai comprar pão a quantidade de dinheiro. Por quê? Hiperinflação, o dinheiro não valia absolutamente nada. A crise era uma crise absurdamente grande, principalmente depois da crise de 29. Por que a crise de 29 vai afetar diretamente a Alemanha? Porque você tinha muito capital dos Estados Unidos e da Inglaterra investidos na Alemanha, para a reconstrução da Alemanha. E aí o que vai acontecer? Como gera a crise nos Estados Unidos e reflexo diretamente no mundo todo, inclusive na própria Inglaterra, esse capital para de vir para a Alemanha e, claro, várias empresas na Alemanha vão quebrar e vai gerar esse caos todo. Em meio a esse caos, ali em 1932, vai ter as eleições. Um pouquinho antes, o Hitler ainda tenta tomar o poder, alguns anos antes, tomar o poder na Alemanha através de um golpe. Não consegue, ele acaba preso. Na prisão ele escreve um livro lá, o Mein Kampf, que é a ideologia política nazista dele. Ele fica um tempinho preso, acho que ele fica 8 meses preso só, e volta com muita força. Então, em 1932 você vai ter mais uma vez o mesmo cenário, o Partido Socialista Alemão muito forte, e, por outro lado, um fortalecimento enorme do Partido Fascista, contrário ao Partido Socialista. Luta entre esses dois polos. Mais uma vez, alguns grupos dentro da Alemanha que ainda tinham algum dinheiro, alguma ideia burguesa e tudo mais, acabam apoiando os fascistas contrários ao socialista, com medo de uma revolução dentro do país.
e esse apoio acaba fortalecendo cada vez mais o partido nazista. Esse partido vai conseguir a maioria nas eleições para o parlamento. O parlamento na Alemanha funciona um negócio muito diferente do que a gente tem hoje. Você tem o chefe do parlamento, ele é escolhido pelo presidente. Então as pessoas votam para o parlamento, votam para o presidente, escolhe os parlamentares, escolhe o presidente. E o presidente, ele vai escolher o chefe do parlamento, na Alemanha é chamado de chanceler. Então o presidente escolhe o chanceler. Quem vai governar de fato internamente o país? O chanceler, escolhido pelo presidente, que vai governar junto com o parlamento. Como a maioria do parlamento era do partido nazista e havia uma pressão muito forte, o presidente Wittenberg ele vai colocar o Hitler como o chanceler. Então, em meio à crise ali, Hitler chega ao poder com o apoio das SAs, tá? As tropas aí, de assalto. O que vai acontecer com essas SAs? Um grupo paramilitar ele vai ganhando cada vez mais força, apoia o Hitler a chegar ao poder, mas ele vai começar a ter muita força a ponto de disputar o poder com o próprio Hitler. E claro, o Hitler vai acabar tirando o poder aí da SS e vai criar da SA e vai criar um novo sistema paramilitar com total apoio a ele, Hitler. Daí chega as SS, as tropas relâmpagos de assalto, tá? Então, o Hitler chega ao poder, não chega democraticamente, digamos assim, ele não é eleito presidente, mas o partido dele ganha a maioria no parlamento, tá? Democraticamente, e ele é colocado dentro da Constituição como um chanceler, ou seja, é legal a chegada do Hitler ao poder. Ele não chega num golpe de Estado, pela força, nem nada disso. Ele chega via legalidade. O que ele faz depois, aí sim, é uma série de ilegalidades, como, por exemplo, o incêndio do próprio parlamento, hashtag, vai ser incendiado, todos os deputados vão ser destituídos do poder, a ponto de ficar, ali, olha, a imagem ali do incêndio do parlamento, a ponto de ficar, basicamente, só pessoas do partido nazista no poder. Ele vai eliminar todos os adversários e a partir disso começa a perseguição aos judeus, tá? E essa perseguição aos judeus vai desembocar no final da aula na parte aí do Holocausto. O que vai acontecer? O país em frangalhos economicamente, completamente destruído, sem dinheiro, uma hiperinflação. O Hitler começa a buscar algumas soluções. As soluções são as soluções normais, que o próprio Roosevelt estava utilizando lá nos Estados Unidos, o Mussolini utilizando na Itália, que é o quê? O Estado intervir diretamente na economia, você criar uma empresa estatal que gere emprego para fazer a roda da economia. O problema é que o Estado alemão estava muito debilitado economicamente e não tinha tanto capital assim para promover indústrias estatais. E o que o Hitler vai fazer? A partir de uma ideia que vinha lá do século XIX, tem, digamos assim, reflexões importantíssimas até hoje, que é a ideia do racismo, certo? A ideia de você criar um mito da existência de raças, certo? Vamos relembrar rapidamente, não vamos estender a isso. No século XIX é criada a ideia de raça dentro da humanidade. Então você tem o ser humano, mas o ser humano é dividido em raças. Então teria o branco, teria o preto, teria o indígena, né, que é o amarelo, o vermelho, o asiático, que é o amarelo. Então você vai dividir em cores as pessoas. Dentro dessa teoria do século XIX, vai dizer o seguinte, que existem brancos superiores e melhores do que os outros brancos. E esses brancos superiores e melhores seriam os arianos. Então a raça ariana seria a raça superior. Veja bem, o Hitler não inventa nada disso, são ideias que já vêm do século XIX. Ideias essas completamente deturpadas, sem nenhuma fundamentação biológica, sem nada disso, uma ideia completamente deturpada, mas que as pessoas acreditam, tá? E a gente sempre tem que tomar cuidado em acreditar em coisas que a ciência não prova, não tem comprovação nenhuma, você acreditar em coisas só porque alguém disse, e a gente tem que tomar cuidado. Na história, a coisa aconteceu assim. As pessoas
por uma série de motivos políticos, constituíram a teoria da raça, falaram que tinha uma prova biológica, coisa que ela nunca teve, a ciência nunca provou. A ciência, pelo contrário, diz que só existe uma única raça, que é a raça humana. O ser humano não é dividido em raças, mas as pessoas acreditavam nisso, e o próprio Hitler vai utilizar isso e vai dizer o seguinte: olha, a raça ariana é a raça superior. Os melhores brancos. Quem são os piores brancos de todo? A raça dos judeus. Os judeus, eles, dizia o Hitler, com embasamento que vem muito antes dele, os judeus, que era aquele povo lá atrás, que matou Jesus Cristo, era o povo que não acredita em Jesus Cristo, e continua, obviamente, não acreditando até hoje, são esses os judeus que enriqueceram no período que a Alemanha estava com pior situação financeira. É esses judeus que estão roubando o emprego do verdadeiro alemão, raça superior, ariana, melhor. É esses judeus que têm que inicialmente serem identificados e pagarem mais impostos. Veja bem, o Hitler ele não chega lá em 1933 ao poder dizendo que vai matar 6 milhões de judeus. Isso não ocorre. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: olha, para que o Estado consiga se desenvolver, para que a Alemanha possa sair dessa crise, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de grana. Quem tem a grana? Os judeus. Por que eles têm a grana? Porque eles foram lá, roubaram do povo alemão e tudo mais, desse verdadeiro povo alemão, raça ariana, melhor, e essa raça inferior roubou da gente. Ou seja, a culpa da Alemanha estar nessa situação é dos judeus. Logo, os judeus têm que pagar um imposto mais alto. Logo, o judeu tem que ser identificado. Então, todo judeu vai passar a ter uma certa identificação. Então, você começa a pensar: mas, professor, por que o judeu tem que estar identificado? Bom, o judeu é branco igual ao alemão. O judeu, ele não tem uma característica física que você possa analisar e separar quem é judeu de quem não é judeu, certo? É diferente de você fazer uma análise de quem é asiático para quem é alemão. Você tem uma característica física, né, do chamado fenótipo. Ali não, ali você está todo mundo igual. Então você tem que separar as pessoas. E aí todos os judeus vão precisar fazer um cadastro dentro das prefeituras de cada cidade dentro da Alemanha. Tá? E aí começa, claro, a perseguição a eles. Voltando aí à parte da Alemanha, ela vai começar uma política armamentista e de coalizão com o Japão e a Itália. E essa política armamentista basicamente é fabricar armas e investir em tecnologia bélica. Tá? Então a fabricação de armas aí é uma coisa muito importante. Claro, para que eu estou fabricando arma? Para que eu estou investindo em tecnologia bélica? Para a guerra. Era a vontade do Hitler, dito isso para o mundo inteiro, que ele queria a revanche, ele queria a vingança, principalmente da França e da Inglaterra, as grandes vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que uma das primeiras ações mais violentas do Hitler é a invasão propriamente da França. É claro, Hitler ele vai invadindo outros territórios e ninguém fala nada, até chegar à invasão da Polônia, e começa a guerra, e logo depois ele faz a invasão à própria França e vai tentar de todo jeito invadir a Inglaterra, coisa que a gente vai ver isso na aula de Segunda Guerra Mundial. Pensando em o Holocausto mais especificamente, o Holocausto é justamente essa parte aí do assassinato. São mais de 6 milhões de judeus mortos durante esse período. Eu só estou dizendo os judeus, mas eram vítimas também de perseguição, além dos judeus, ciganos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência física. Todas essas pessoas eram levadas para os campos de concentração para serem assassinados pelo governo do Adolf Hitler. Tá? Então, inicialmente, os judeus tiveram que ser recenseados e identificados. Uma forma de você identificar o judeu era colocando uma estrela, aquela estrela de Davi, né?
aquele 2 triângulos, então você colocava aquela estrela ali e identificava quem era judeu. A pessoa não poderia andar na rua sem aquela identificação. Então, se o judeu estivesse na rua sem aquela identificação, ele poderia ser preso. Então, começa a identificar quem é judeu de quem não é. Antes estava todo mundo igual, agora eu tenho a identificação, eu consigo visualmente saber quem é o culpado pela Alemanha estar na situação que está. E aí, veja bem, as pessoas estão analisando esse discurso do Hitler. Ora, antes a gente vivia na pobreza, na miséria, não tinha condições de melhorar de vida, o dinheiro não valia nada e tudo mais. O Hitler tomou o poder, disse que o culpado era o judeu. Quando o Hitler tomou o poder, eu consegui ter um emprego, a situação está melhorando, as coisas estão se reorganizando, o sistema de saúde está funcionando melhor, a educação também. Bom, eu não tenho visto muito judeu por aqui, os judeus estão sumindo, mas o judeu era culpado mesmo por tudo que aconteceu. Então é justo que o judeu pague para o desenvolvimento do todo coletivo da Alemanha. Eu deixo de lado o meu elemento individual e passo a fortalecer o todo coletivo, passo a fortalecer aí a ideia de que a Alemanha vai progredir, mesmo que seja com o sumiço dos judeus. O que está acontecendo com esses judeus? Não sei. Muita gente fala que eles vão para um lugar para trabalhar de modo forçado, mas eu também, como cidadão alemão, não me interesso muito em saber o que está acontecendo. O que me interessa é que eu estou tendo emprego, estou tendo uma qualidade de vida melhor e as coisas estão fluindo e funcionando bem para mim. E aí vão ser criados, os campos de concentração. Antes de se criar esses campos de concentração dentro da Alemanha, vão ser criados chamados guetos, os locais onde vão ser destinados os judeus. Esses judeus, eles sendo demarcados, começam a ter os seus bens pilhados, retirados, roubados pelo Estado, e as pessoas começam a sair das cidades e ir para os campos de concentração. O campo de concentração mais famoso é o campo de Auschwitz, que não fica dentro da Alemanha, ele fica na Áustria, se eu não me engano, mas havia um campo de concentração dentro da Alemanha, mas o mais famoso dele é Auschwitz. E o que vai acontecer? As pessoas vão para esses campos de concentração. E o que vai acontecer dentro do campo de concentração? Obviamente, as pessoas inicialmente vão ser separadas, homens para um lado, mulheres para o outro. As crianças vão ficar sendo separadas da mesma forma, os meninos junto com os homens, as meninas junto com as mulheres. E lá eles vão perder totalmente os seus bens, tudo que eles tinham, vão receber uma roupa lá muito esfarrapada e vai ter o processo aí de assassinato. Esse processo de assassinato não é um processo assim de você pegar uma arma, por exemplo, e matar uma pessoa. Eles vão começar a fazer um estudo. Como eu posso matar o maior número de pessoas com o menor gasto? Porque se eu pego uma arma e dou um tiro na cabeça de um judeu, isso vai fazer com que o Estado tenha um gasto muito grande. E a partir desses estudos vão se desenvolver a câmara de gás, colocava um monte de gente dentro de uma câmara, botava um gás químico e a pessoa morria. E, por outro lado, vai ter também os crematórios, um local como se fosse um forno muito grande, coloca a pessoa lá dentro, liga o forno e a pessoa ainda viva, bota a pessoa lá dentro ainda viva, liga o forno e a pessoa é incinerada lá dentro. Então, com isso, vão ser mortos mais de 6 milhões de judeus e tantos outros deficientes, ciganos e por aí vai. Esse plano vai ser chamado de solução final, tá? E levou ao genocídio ali de, no mínimo, 6 milhões de pessoas, tá? Contando principalmente aí os judeus. Beleza? Agora acabou.